Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia. Hoje é dia 27 de novembro, é quarta, que é um dia regido por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, é o nosso deus mensageiro. Mercúrio no céu, ele está fazendo esse movimento retrógrado, então olhando para trás, revisando, né? Ainda mais Sagitário, que é um signo que fala sobre expansão, é um signo que vai falar sobre abertura de visão, pode representar viagem, espiritualidade, estudos. Então pode estar sendo um momento onde vocês estão resgatando práticas, resgatando conhecimentos, talvez também conversando para ajustar algumas questões nesse sentido, tá? Então vamos lá para os aspectos do dia. 5 e 6, o Sol em Sagitário fez um trígono com Marte em Leão. Então o Sol, ele traz essa questão da iluminação, da consciência. No signo de Sagitário também é legal sempre olhar, né, todos os aspectos aonde, a casa exatamente onde acontece, porque acaba sendo mais específico para você. Mas o Sol em Sagitário, ele pode trazer essa visão ali do que precisa de expansão. E o Marte em Leão, ele traz toda essa energia que envolve a autoexpressão, né? Porque Leão é um signo que é regido pelo Sol. Então esse trígono do Sol em Sagitário com Marte em Leão ajuda muito essa ação, essa iniciativa em direção do que precisa de expansão na nossa vida, da onde a gente precisa de mais consciência, da onde a gente precisa de liderança, né? Leão é um signo que reina, é um signo que lidera, é um signo que vai falar sobre se centralizar e a partir de si emanar a luz, a partir de si se expressar, tá? Então, lembrando que tanto Sagitário quanto Leão são signos de fogo. Sagitário é da modalidade mutável, então tem essa habilidade de adaptação. E Leão é esse signo fixo do fogo, então tem essa tendência a se aprofundar, a instabilizar essa energia de fogo, que é energia de ação, que é energia de entusiasmo, né, de iniciativa, tá? Então, o Sol e Marte, eles têm essa energia quente, né? Então, favorece essa iniciativa, essa ação no dia de hoje, tá? Pode ser no sentido de começar algum projeto, pode ser no sentido de ter essa coragem, né? Essa assertividade, pensando nas questões de trabalho também, mas às vezes de você se posicionar também no âmbito das relações, às vezes algum projeto criativo, né? O Marte em Leão, ele traz essa força, tá? Então, deixa eu até ver o que eu coloquei aqui, traz essa visão entusiasmada, né? E o Marte, ele traz essa ação confiante, corajosa, tá? 6 e 14, a Lua, que ainda está em Libra, então a Lua, ela representa o nosso corpo, as nossas emoções, ela está nesse movimento de minguar, que é esse movimento que ela vai sumindo, né? Ela vai se recolhendo, e a Lua, ela rege principalmente as mulheres, mas também vai reger o povo, né? Então vai falar de como está o clima do dia. Então a Lua em Libra, ela tende a ficar mais introspectiva, ela tem essa qualidade, apesar de Libra ser um signo social, né? Que busca se nutrir das relações, das parcerias, dos ambientes sociais, da beleza, da estética. Mas esses processos, então, quando a gente está na fase minguante, favorece esses processos de liberação, de detox. Então a gente pode perceber ali algum cansaço no corpo, perceber aonde estão os nossos desequilíbrios, tá? Então é um bom momento para fazer essa avaliação. Até coloquei também no horóscopo de ontem, né, da gente pesar o signo de Libra. Ele é simbolizado pela balança. Então a gente sempre está ali avaliando, pesando, prestando contas para nós mesmas, principalmente nesse campo emocional, já que a Lua rege esse âmbito, tá? Então 6/14, a Lua em Libra, ela fez um sextil com o regente do dia, com esse Mercúrio retrógrado em Sagitário. O que isso pode trazer, né? Os sextis, eles são esses aspectos de 60 graus e vai falar sobre uma simpatia, uma oportunidade. Não é um trígono, não é uma conversa, não é algo que flui tão naturalmente. É como se a gente precisasse se movimentar para ir em direção dessa oportunidade, né? Então a Lua em Libra, ela tá ali nesse processo dessa busca de equilíbrio, de harmonia. O Mercúrio retrógrado tá revisando questões, né? Tá buscando essa expansão, mas é a partir do olhar para trás. Então, às vezes, que oportunidades podem surgir, né? Então, às vezes, a gente resgatando práticas que nos equilibravam, ou a gente conversando com, né, pessoas, parcerias, relações e ajustando alguns pontos,
né? Percebendo, esclarecendo algumas coisas, tá? Às vezes também em relação à nossa rotina, por exemplo, a gente olhando, isso aqui não me equilibra mais, isso aqui não me expande mais, tá? Deixa eu ver como eu escrevi aqui, né? É para revisar a forma que a gente... É uma oportunidade para revisar a forma como a gente está se comunicando também, né? Principalmente nas relações e quanto aos nossos desejos, percebendo que é possível expandir em relação aos desequilíbrios e desarmonias. Então, por a lua estar minguante nesse signo de Libra, ela traz para o nosso corpo essa percepção, né? Do que está desequilibrado, do que está desarmônico. E Mercúrio, ele é esse tradutor, esse transmissor. Então, quando faz um aspecto com a Lua, que é o símbolo do nosso corpo, é como se a gente conseguisse traduzir as emoções, escutar as emoções. Então, também é um bom momento ali para entender, para compreender, né? Para trazer esse olhar também para as questões corporais, né? Às vezes processos de escrita, às vezes esse momento de prestar atenção, porque Mercúrio vai falar sobre a nossa mente, nossos processos cognitivos, tá? Então, eu coloquei aqui principalmente no que está pesando para você, tá? Então, se comprometer em revisar e reavaliar o que for necessário. Mercúrio, ele nunca fica um signo distante do Sol, né? Então, o Mercúrio está sempre traduzindo as questões solares, as questões de consciência, de visão. Então, por exemplo, se você tem o Sol em Sagitário, ou você vai ter um Mercúrio em Sagitário, ou um signo antes ou depois, ou um Mercúrio em Escorpião, ou um Mercúrio em Capricórnio. Então, o Mercúrio está sempre pertinho ali, para sempre fazer essa transmissão dessas questões de consciência, de visão, de iluminação, tá? Que mais? 21 e 21 é o momento que a Lua vai sair, então, do signo de Libra. Lembrando que a Lua ela fica cerca de 2 dias e meio em cada signo. Durante um mês ela vai atravessar os 12 signos do zodíaco. E sempre que a Lua atravessa algum signo, é uma oportunidade da gente perceber como a gente se relaciona com esse signo, tá? Então, às vezes, olhar as questões, os padrões que vêm, os sentimentos, é muito legal fazer a sua própria análise ali lunar e percebendo, que tipo de pensamento eu tenho quando a Lua está em Escorpião, que tipo de sentimento, que tipo de sensação física, né? O que vem à tona. Porque aí a gente vai percebendo os padrões que vão vindo e a gente pode se adaptar a eles, a gente pode buscar um novo hábito para lidar com as questões que sempre aparecem, que sempre retornam pra gente, tá? Então, quando a Lua sai do signo de Libra, ingressa no signo de Escorpião, então é aquele momento que a gente deixa essa sensação assim mais leve, mais sociável, né, mais diplomática, e Escorpião vai lá e se aprofundar. Então aquilo, a Lua em Libra muitas vezes busca essa harmonia nas relações, né, agradar, tentar unir as pessoas, né, porque Libra é um signo regido por Vênus, e Vênus é esse princípio da união. Já Escorpião é um signo das águas, né, dos sentimentos fixos, então vai falar sobre profundezas, né, sobre mergulhar mesmo. E na astrologia tradicional é regido por Marte, então tem essa qualidade bélica, de corte, né, de autodefesa, de sobrevivência. E também é regido por Plutão na astrologia moderna, que tem também esse princípio da cura, da regeneração, de ir ali pro inferno, né, que é o reino de Plutão, que é o reino de Hades, que é o submundo, e olhar para as sombras e encarar aquilo que está oculto, aquilo que não é visto, aquilo que ninguém fala, né? Aquilo que às vezes a gente esconde até de nós mesmas. Então, quando a Lua ingressa em Escorpião, na astrologia tradicional, a gente fala que é uma Lua em queda. Por quê? Porque a Lua ela fica exaltada no signo de Touro. Então, o corpo se exalta nas características taurinas, né? Que vão falar sobre consciência corporal, sobre prazer, sobre conforto. Quando a Lua está em Escorpião, ela fica desconfortável porque é como se ela estivesse numa arena de guerra, né? Não quer dizer se você tem a Lua em Escorpião, necessariamente é isso, porque depende de toda a configuração do mapa, tá? Mas pensando no céu de hoje, né, pode trazer esses conflitos à tona, pode trazer, muitas vezes, nossos medos, as nossas inseguranças, né? Então, sempre a Lua em Escorpião, as luas em signos de água, né? Câncer também, Peixes, pode trazer muito essa sensibilidade à tona, traz mais para a percepção esse campo emocional, tá? É a qualidade dos signos no elemento água. Então, a Lua Escorpião, ela mergulha nessas emoções que muitas vezes estão ocultas, pensando até no comportamento do escorpião, né? Que ele fica em locais onde não há luz.
Ele fica, né, entre as frestas, ele fica normalmente próximo da sujeira, ele fica em locais ali onde ele sente protegido para que ele possa se defender do predador, porque ele é muito pequeno, né? A gente saber das nossas vulnerabilidades. Ele tem essa estratégia, né? O escorpião ensina muito a gente a saber criar estratégias, né? Por isso que é um signo de Marte. Né? Marte vai falar sobre guerra, então você precisa de estratégia para viver, para sobreviver. Se você sabe que você tem uma vulnerabilidade, você pode ser facilmente pisado, você não vai ficar exposto. Então, ou você vai buscar armas de guerra, né? De luta, de autodefesa. Então, o escorpião ele ensina muito isso, né? Como que você se defende? Como que você se protege? Como que você age? Quais são as suas motivações? Tá? Então, traz questões nesse sentido. E como a Lua ela tá nesse processo minguante, que eu já falei pra vocês que é um processo mais avaliativo, de detox, de liberações, né? É perceber os nossos venenos, é perceber aonde a gente tá se intoxicando, é perceber aonde a gente tá mentindo pra nós mesmos, porque o escorpião ele vai mostrar, as emoções elas vão vir pro corpo, né? Então muitas vezes no signo de Libra a gente consegue ali de alguma forma, né, na mente dar uma disfarçada e tal, até por essas questões sociais. Mas aí o escorpião faz a gente se lutar para nós mesmas, para as nossas emoções. Não tentar agradar o outro, não tentar buscar o pensamento do outro, o olhar do outro sobre nós, mas é você com você mesma. Então, se você ficou um mês fugindo de você, muitas vezes a lua escorpião ela vai falar, olha para isso. Olha para como você está tratando o seu corpo, olha para tudo que você está fugindo sobre si mesma. Então, é um bom momento para olhar esses venenos, a forma como você tem se intoxicado, como você tem exagerado, né? Seja na sua alimentação, seja no desgaste do seu corpo, né? A lua escorpião muitas vezes ela vai cobrar. Tanto que eu até coloquei no horóscopo, não minta pra si mesma, né? Encara qual que é a sua real motivação. O que realmente te motiva a agir. Então muitas vezes na lua escorpião a gente percebe isso, da onde que vem a sua ação. Ela vem do medo? Ela vem de uma vontade de autoexpressão? Então é um momento de muita verdade com nós mesmos. O escorpião ele sempre vai escancarar isso, tá? E é um momento que a gente pode então se sentir mais introspectiva. Então a gente às vezes pode trazer essa questão assim de autodefesa, né, de perceber as suas fraquezas, perceber as suas vulnerabilidades, e aí precisar se esconder, aí precisar se afastar, tá? Então é isso. E aí logo em seguida que a Lua ingressa em Escorpião, ela já vai fazer uma quadratura com Plutão, que é esse regente da astrologia moderna. O que isso pode querer dizer, né? É uma quadratura com Plutão. Então, Escorpião, ele acaba, quando um signo é regido por um planeta, ele acaba obedecendo aonde o planeta está, de alguma forma, vamos dizer assim, tá? Então, a Lua em Escorpião, de alguma forma, a gente pode pensar que o signo de Escorpião está obedecendo a Plutão em Aquário no céu. E o Plutão em Aquário está trazendo essas questões de medos do coletivo, medo de tecnologia, desse poder que envolve o nosso mental também. Então é tanto no sentido da gente perceber o poder que é nisso, o poder do coletivo, na mente, nas redes sociais, quanto também perceber o quanto a gente está dependente, o quanto a gente está em relações de poder, o quanto a gente está deixando o nosso poder para o outro, né? Para um grupo, tá se desvinculando da nossa individualidade, o quanto a gente fica pensando muito no que os outros, né, vão julgar, vão falar, ou a gente fica com medo das tecnologias também, né, sabe? Do novo, né? Aquário vai trazer muito essa novidade e tal. Então pode falar questões nesse sentido. Então a quadratura, ela ajuda a trazer uma tensão, aquela tensão que a gente precisa agir, que a gente precisa fazer algo a partir disso, né? Então a quadratura, ela tem a característica, a natureza, né, de Marte, que é essa coisa de romper, de ação, de cortar, de se lançar, de ter uma atitude, tá? Então, quem tiver acordado ali pro 9h40 pode sentir essa intensificação. A lua escorpião ela já é muito intensa, mas a quadratura ainda dá mais uma insatisfação, uma tensão, tá? Então traz um desconforto, então pode ser essa percepção ali de algum desconforto no corpo, de algum desconforto de algum pensamento que vem, que tá tirando a sua energia, então você saca também. Então perceber tudo que tá tirando o seu poder sobre si mesma, né? Perceber, como eu mencionei, se é um pensamento em relação ao coletivo,
se é uma visão de algum ideal, de alguma ideia, enfim, em relação a qualquer coisa que envolva principalmente a saúde mental, né, os pensamentos, as ideias, porque Aquário é um signo de ar, então representa a mente, mas também o coletivo, também as inovações, as ideias, tá? Até coloquei também em questão as estruturas sociais também, né, tudo isso. Então, acho que é isso pro dia de hoje. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Mas é isso, né? A gente começa o dia, então, com essa energia de fogo que traz ação, traz uma confiança, traz um certo otimismo. Esse encontro com o Sol, né? De manhã, do Sol com Marte, ali às 5 horas que eu mencionei pra vocês, muitas vezes a gente ou encontrando uma pessoa que nos traz muito otimismo, ou às vezes a gente encontrando uma sabedoria que nos motiva, que nos impulsiona a ir além, né? O Sol representa muito figura de autoridade, então quando tem aspectos com o Sol pode ser isso, tá? Esse encontro com Marte às vezes também trouxe esse despertar, esse impulso ali próximo das 5 horas. Esse aspecto do Mercúrio retrógrado, então às vezes você conversando com pessoas do passado, esse aspecto Lua em Libra com Mercúrio retrógrado é perfeito assim para relações do passado, né, para ajustar coisas, resolver pendências. E à noite é mais esse, depois das 9, né, 9h21, é mais um momento de olhar para si mesma. Então, como eu mencionei, pode ser um momento mais de silenciar, de entender, né, de buscar esse autocuidado mental, emocional e mental, né? Principalmente quando fazer esse aspecto, essa quadratura com Plutão, tá? Então, lembrando, a gente está finalizando essa alunação em Escorpião, onde a gente trouxe essas questões escorpianas à tona. No domingo, a Lua ela vai encontrar o Sol, então esse momento de Lua nova, esse momento de início de ciclo. E eu sempre faço uma leitura da alunação, que eu faço aconselhamento através das cartas do tarô e também análise de cada uma das luas, né? Então a gente tem 4 fases da lua durante um ciclo da alunação, então eu trago análise tanto astrológica quanto conselho do tarô. Eu vou deixar mais informações nos stories. E se vocês quiserem se aprofundar, também tem as leituras astrológicas de previsão, principalmente para quem é sagitariano, está tendo o seu retorno, a sua revolução solar, é o melhor momento, né, para fazer esse acompanhamento, já que a maioria das previsões, das técnicas astrológicas, elas vão de um ano para o outro. Então daí você pode acompanhar fazendo próximo do seu aniversário, tá bom? Então é isso, gente. Bom dia. Aproveitem essa energia de fogo, de coragem.